A paz do Senhor Jesus a todo em Cristo. Mais uma vez eu trago aqui a palavra de Deus, pois o nosso Deus, ele diz como a gente devemos seguir ele, através da palavra dele. E não é de todas as maneiras que a gente pensa que podemos chegar ao céu. Então Jesus, ele fala aqui, andar na luz. O que é andar na luz? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vocês como convém a santos. Nem torpeza, nem pavorice, nem cachorrices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou imundo, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, meus amados, a palavra de Deus diz aqui que a gente tem que se afastar de todas essas coisas, porque quem pratica, quem continua praticando e não quer se afastar dessas coisas imorais, dessas idolatrias, que fica cultuando deuses sem ser santos, porque sabemos que o único santo é Deus, nem contenda, nem avareza, nem o orgulho, nem a inveja. Quem vive fazendo essas coisas não vai herdar o reino de Deus. E ele diz mais ainda que ninguém vos engane com palavras vãs. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo era trevas, mas agora sou luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, o filho da luz não quer viver dessa forma mais, já tem desprezado essas coisas em que vivia antigamente só por ter uma religião. Mas como alguém não conhecia a palavra de Deus de verdade, pela ignorância, Deus perdoa quando a pessoa não entende. Mas quando a pessoa já entende, então tem que praticar a verdade da palavra de Deus, andar como filho da luz. Então ele diz aqui, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não participeis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai, porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é top. Então, meus amados, nós que somos chamados para servir o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, nós temos que se afastar da prostituição, da malícia, da inveja, da avareza, do engano, da blasfêmia, das contendas, e condenar as obras das trevas. E o que é as obras das trevas? Prostituição, inimizade, lascivas, idolatria, feitiçaria, falas obscenas, todas essas coisas semelhantes são as obras das trevas que nós devemos reprovar, condenar, porque somos luz e a luz tudo manifesta. Tem pessoas que elas compartilham todos os dias algo que é das trevas. Compartilha com os irmãos, compartilha com a família, achando que ali é algo bom, mas não sabe que ali estão compartilhando com o diabo. Estão sendo mensageiro, compartilhadores do diabo. Porque
às vezes é coisas indecentes e imorais, tudo isso vem dele. Então, ele diz que a gente tem que condenar porque somos luz. Então, ele diz aqui, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso, diz, desperta tu que dorme, e levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus. E alguém diz, hoje é dia santo. Não tem nenhum dia que seja santo. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que os dias são maus. E que nós devemos reprovar, rejeitar, condenar as obras das trevas. E que a gente possamos andar prudentemente. E não como os loucos, mas sim como sábios de Deus. Por isso não sejas insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, meus amados, Deus diz que a gente temos que nos encher do Espírito Santo. Como? Falando entre vocês com salmas, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Senhor Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-os uns aos outros no temor de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele diz que a gente temos que encher o nosso coração falando do Espírito Santo, cantando hinos e cânticos espirituais. Não é falando da vida dos outros, porque isso é fruto das trevas, fruto, obras do inimigo. Então a gente tem que ter essa convicção que Deus está no céu, que Ele é nosso Senhor e que nós devemos dar graças a Ele. Através de quem? Através do nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Porque nós devemos saber que Ele é nosso Deus. Então, meus amados, nós aprendemos aqui, na palavra de Deus aqui hoje, que o nosso Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Que o nosso Deus, Ele faz distinção. Ele quer um povo separado, separado do pecado, separado daquelas coisas que existem sobre o mundo. Aí muitas pessoas dizem, pronto, fulano virou crente, não pode isso, não pode aquilo. Mas tudo existe porque Deus deixou, sim. Mas tem as regras. Tudo existe porque Deus deixou, Deus criou no mundo. Mas ele impôs limite para o homem e para a mulher. Você pode até aqui, daqui você não pode passar mais adiante. E ele diz o quê? Ele diz o quê? Que quer uma igreja separada do pecado. Ele quer uma igreja santificada, separada do erro. Quantas pessoas estão vivendo aí? Nas obras das trevas, na prostituição, na imundícia, na imoralidade, nas paixões diabólicas e acha que tudo provém de Deus. Não, isso aí provém de Satanás, porque ele é o pai da destruição, o pai do pecado, o pai da ilusão, o pai da mentira. Então ele ilude as pessoas para que elas achem bom aquilo que ela está vivendo, aquilo que ela está sentindo, no coração e no corpo. Porque ele sabe que através disso daí, ele vai levar a alma de muitas pessoas para onde ele mesmo vai. Porque para entrar no reino dos céus, o Senhor Deus, ele deixa escrito. Temos que se separar e condenar as obras das trevas.
tudo que é imoral, tudo que é indecente, nós devemos reprovar, rejeitar, falar, protestar contra, porque nós somos luz e tudo que é luz se manifesta. Então veja que muitas das vezes alguém está fazendo algo errado ou mandando algo errado para alguém. Então, muitas das vezes tem alguém que é de Deus, vai e fala que está errado, que não pode isso. Então, aquela pessoa que está ali fazendo aquela obra do mal, porque está do lado do mal e não sabe, ela fica com ódio daquela pessoa que está falando a verdade. Por quê? Porque ela está no erro, ela está no pecado, ela é uma mensageira do mal, está compartilhando com a obra do mal. E aquela pessoa que sabe da verdade, que aquela pessoa não pode fazer essas coisas, senão